Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 5. É muita nutelice para uma geração só. Gálatas, capítulo 6, capítulo 6. Acho que eu falei 5, né? Gálatas 6, verso 9. Eu vou isolar um texto, mas deixe aberto todo o capítulo 6, é importante para nós. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Posso ler? Também está na tela, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, obrigado por esse tempo, pela sua igreja constituída nesse lugar, pela vida dos meus irmãos, pela tua palavra, pelos louvores que podemos lhe render, ó Pai, pela adoração através da oferta. Obrigado pelos aniversariantes, obrigado porque a nossa igreja, Pai, está aqui reunida para orar, clamar, ouvir tua palavra, e temos o privilégio, Pai, de ouvir, ó Deus, a tua voz nesse lugar. Continua nos dando graça, continua nos orientando, nos fortalecendo, nos avivando para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. A carta de Gálatas, lembrando que o capítulo anterior, sempre lembro a vocês que as cartas não têm capítulo, as histórias não têm capítulo, a Bíblia não tem capítulo, a capitulação, a versiculação da Bíblia foi algo feita muito depois da invenção da prensa de Gutenberg, e houve uma necessidade para que a leitura não se perdesse, a criação de capitular e versicular a Bíblia, ou seja, colocar capítulo e versículo para que as pessoas pudessem guardar, memorizar. Mas se você ler a Bíblia sem capítulo e versículo, você vai ler uma carta, e aí para você as coisas ficam muito mais claras do que você isolar um versículo. Eu isolei porque é um versículo que ele é chave, é uma frase-chave do apóstolo Paulo para algo que ele está falando. Se você voltar ao capítulo 5, Paulo vai falar de forma muito interessante a partir do verso 16 sobre as obras da carne e depois o fruto do Espírito. Lembre-se, obras da carne e fruto do Espírito. Paulo, não sei por que Paulo não falou obra do Espírito. Ele podia falar, né, de obra do Espírito, mas ele fala fruto. A obra da carne e o fruto do Espírito. E ele começa a elencar as contraposições de um e de outro, e diz, eles se opõem. Então você tem que estar no Espírito para que você não satisfaça o desejo da sua carne, porque as obras da carne são, ele vai dizer inveja, bebedice, orgia, vai embora. E o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade. Ok, ele deixa lá no final, ele fala assim, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Ou seja, Paulo está trazendo aqui para nós questão de relacionamento. Se você pensar que obras da carne e fruto do Espírito, Paulo começa a sua carta chamando os Gálatas de quê? Insensatos. Ele fala que ainda que desça um anjo do céu pregando um evangelho diferente que ele já tinha pregado, que seja esse anjo o quê? Maldito. Anátema é uma palavra bonita, antiga, né, no português prosaico, mas é maldito seja um anjo, se ele descer do céu e pregar aquilo que eu preguei diferente de vocês. Por que Paulo está com essa preocupação toda? Porque Paulo é um apóstolo discipulador, Paulo é um ensinador. Paulo não é um orador como Apolo, não era talvez alguém com uma capacidade interativa, sanguínea como a de Pedro, e nem aquele aspecto filial de João. Paulo é pragmático, Paulo é um cara que talvez justamente por isso que o rapaz caiu, porque Paulo talvez era monótono, aquela pessoa que falava ali e ficava, mas ele tinha uma necessidade muito grande de passar fundamentos. Paulo entendeu o seu ministério, o seu propósito, e eu preciso passar fundamento para as pessoas, não adianta eu passar emoção para vocês, eu preciso passar fundamentos, e por isso que diz, a minha pregação não consistiu somente de palavras de sabedoria, porque ele era doutor, mas também foi com demonstração de poder, para que vocês pudessem entender o que Cristo quer com vocês. Lá em Colossenses ele fala, é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele vai falando de uma série de coisas, e o que Paulo quer no final de tudo? Que Cristo seja gerado em vós, como ele vai falar em Efésios capítulo 4, até que Cristo seja gerado em vocês. Vamos compreender o que Paulo está falando aqui agora. Paulo está falando da dificuldade que nós estamos tendo de nos relacionar, isso há quase 2000 anos atrás. E ele fala a partir da igreja para o mundo, e do mundo voltando para a pessoa. Quais são os maiores problemas que nós temos hoje? São com pessoas. Nós não temos problemas com mecanismos no sentido vazio do mecanismo, a gente tem problema com as pessoas que estão no mecanismo.
Nós não temos problemas com a lei, nós temos problemas com a aplicação da lei. São pessoas que aplicam leis. A lei por si ela não se aplica, ela está ali escrita, mas são os homens, é a polícia, é o Estado, é o judiciário, é o executivo, eles que fazem a aplicação. A gente não tem problema com tributação, só é, infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes no Brasil, injusta. Ou seja, tudo que nós temos problema envolve outra pessoa, envolve outro ser, envolve outra situação. Sim ou não? Até dentro de casa, marido, esposa, filho, filha, irmãos. Então Paulo traz para nós, primeiramente, uma coisa interessante. Ele fala que você precisa ser maduro no capítulo 5, porque você foi liberto para ter liberdade. Parece redundante, né? Mas claro que eu fui liberto para ter liberdade. Não. Hoje eu entendo Paulo. Muita gente foi liberta para ficar presa. Muita gente foi liberta e se mantém presa, com cadeias mentais. Muita gente está liberta, mas não se sente liberta. Eu não estou falando de demônio, não. Vamos separar essa parte da libertação espiritual. A libertação de cadeias de sofisma. Paulo diz, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anulando nós os sofismas, e levando toda mente e obediência cativa a Cristo, e punindo toda rebeldia. O que ele fala de rebeldia? Não é rebeldia de pessoas, não. Rebeldia sua, rebeldia no sentido de você não entender, e muitas vezes não só não entender, não querer fazer o que Deus quer fazer na tua vida. Quantos de nós tem guerreado com Deus? Quantos de nós guerreiam com Deus porque lá no fundo você sabe o que tem que ser feito e não faz? No fundo o Espírito Santo já falou com você. Eu falei, cuidado, está acabando o ano letivo na escola do Espírito. E você não vai querer entrar no primeiro ano letivo da escola do cão. Sabe, o Espírito diz, faz isso. Não faça isso, não vá para esse lado, não tome essa decisão, não seja assim. O que nós fazemos? Tudo ao contrário. É mais forte do que eu. Eu não consigo. Quando eu vejo, Paulo se chama de miserável nessa área em Romanos 7, sim ou não? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu faço eu acabo fazendo. O que ele diz de si mesmo? Pena de mim, é assim mesmo a vida. Não, miserável homem que sou. Ou seja, Paulo diz, eu sou miserável, porque eu consigo entender que eu preciso fazer coisas boas e não faço, e coisas ruins que eu deveria não estar fazendo, estou fazendo. Eu sou um miserável. E nós somos uma geração que a gente põe desculpa em tudo. Não, mas eu faço assim porque o mundo, né, as coisas, se a gente não tomar essa decisão, quem comanda você? O mundo ou o Espírito Santo? Quem te conduz? As circunstâncias ou o plano de Deus para a tua vida? Quem mexe com a tua vida? Quem mexe com a tua existência? O sistema, o mundo, a economia, a política? Ou a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a pessoa de Deus? Nós precisamos tomar uma atitude. E é isso que Paulo está dizendo, gente. Se você não se cansar de fazer o bem, no tempo certo você vai ceifar o que você está plantando, porque ser bom no lugar onde todos são ruins é muito difícil. A gente não para para pensar. Ser bom quando todos não querem ser bom é uma contramão. Ser espiritual quando ninguém quer ser espiritual é muito ruim. Andar quando ninguém quer andar é ruim. Estudar quando ninguém quer estudar é ruim. Orar quando ninguém quer orar é ruim. É você sozinho contra todos. A ambiência é contra você. E você tem que ser muito forte para não entrar na mesma ambiência, na mesma vibe. E eu digo, a igreja está contaminada como um todo. Só que nós não podemos desfalecer. Não cansemos de fazer o bem. E se você pegar uma pessoa que não faça essa leitura de forma correta, ela vai pensar que bem é boa ação para com o terceiro. Não. Fazer o bem a partir de você. Fazer o bem projetando em você. Fazer o bem nascendo em você. Quem beber desta água voltará a ter sede, mulher. Mas quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você precisa buscar essa fonte dentro de você. Tem que ser um cavador de poço, como foi Abraão, Isaac e Jacó, até encontrar a fonte ideal que jorre de você. E não é fácil fazer a fonte de Deus jorrar dentro de nós. Nós nos desanimamos. Eu me lembro quando eu pedi o irmão que foi abrir lá, um poço lá em casa, achou água com 12 metros, graças a Deus. Mas as primeiras vezes que a água veio uma água barrenta, escura, estranha.
E eu peguei assim, para sentir o cheiro, falei, cara, que se for água, porque tem esse negócio de vazador de esgoto, né, irmãos? Aí eu falei, meu Deus, falei, irmão, afunda esse negócio que eu não vou querer água rasa, não. E é interessante que ele ia cavando o poço na mão, irmão, não tem maquininha, não. É dos tempos antigos. Vai tirar, vai. E é interessante que ele ia orando, Senhor, dá água para o teu servo. Meu Deus, dá água para o teu servo aqui, o pastor. Ele orava e suava, eu disse, o que é água, meu irmão? Ele, não, pastor, vamos achar água. Eu falei, vamos achar. E eu do lado dele. Eu e meu sogro do lado. Eu falei, Senhor, dá água. Ele, Senhor, dá água para o teu servo. Aí veio aquela água escura, estranha. Aí o meu sogro, né, o Bob, o construtor, essa água aí, você quer? Essa água aí, essa água aí nada, pode cavar, meu irmão. Continua a cavar, vai vir água boa. Vai vir água boa. E não, pastor, vamos desanimar não. Desceu 8 metros, então desce mais 10. Eu disse, não, porque não, vai vir água boa. E ele foi, tadinho, daqui a pouco, bum. Aí veio uma água meio turva, meio esquisita. Aí o Demétrio estava lá também, pegamos, botamos num copo de vidro, ficou ali para deixar ela decantar, para ver se ela ia continuar turva ou se... E passou assim um tempinho, água branquinha, clarinha. Parecia, se você desse para alguém beber, ninguém dizia assim, ó, se você não faz isso aqui, é água que veio lá da terra, 12 metros, ninguém dizer. Aquela, insípida, inodora e incolor. Melhor que a da SEDAI. Gente, que a da SEDAI tem cor, tem cheiro, né? Deus me livre. Não dá, E Rio Águas. Tudo igual, mas é chamar Satanás de diabo. É o mesmo personagem. Satanás, diabo, cão, tudo. É a mesma coisa, a mesma empresa, a mesma maracutaia. Então, olha só, quando ele pegou aquela água que a gente viu, e hoje eu estava pensando nisso, a gente teve que esvaziar um depósito lá, foram 14 horas enchendo 10 mil litros d'água lá em casa. E eu falei, gente, esse poço vai aguentar. Fiquei preocupado com a bomba e com o poço. Meu Deus, meu irmão, enchemos 10 mil litros. Isso eu acho que se desse, eu encheria mais 10 de tanta água que tem debaixo do terreno. Mas sabe, eu comecei a lembrar do esforço dele. A nossa primeira impressão quando a água suja chegou, e a minha preocupação se seria aquela água que iria vir para mim. Mas cavamos mais 4 metros de profundidade, parece que é pouco, né? Olhando aqui, mas 4 metros no solo é muita coisa. Mas cavamos mais 4 metros para chegar a uma água limpa, boa, e até então inesgotável. Nós não podemos desfalecer até você achar água pura aí dentro. E nas primeiras vezes que você cavar, vai vir água suja. Claro que vai. Você nunca cavou. Vai vir dejeto. Vai vir com uma cor estranha, você vai falar assim, não, isso não sou eu, é o diabo. Não, é você. Esse diabo tem CPF, tem endereço. Esse diabo tem nome completo, com mãe e tudo. Tem endereço, tem tudo. Não, não é o Satanás, enquanto a gente não entender que somos nós. E Deus quer, na verdade, Deus quer que a gente cave e saia essa água estranha, escura, que você fica preocupado, mas sou eu, não pode ser eu. É você. E aí o que acontece conosco? Quando a gente busca Deus, a gente busca, né? E a gente acha assim, vou buscar Deus, daqui um mês eu estou santo, daqui um mês eu estou batendo papo com Miguel. Estou trocando figurinha com Gabriel. E estou pegando umas manhas com seres viventes em volta de Deus. Tem gente que pensa isso. É só subir um monte um mês, participar de 4 vigílias, uma campanha de oração com pastores amores de 40 dias, e ao final, depois de tudo, eu estou cantando com os anjos. Lindo, um lindo coral. Eu vou cantar naquele lindo coral. Vai não. Você vai murmurar até o final da tua vida. Por quê? Porque esse primeiro momento é o pior momento da vida cristã, e que a maioria de nós não consegue ultrapassar. E aí o cristianismo começa a ficar difícil para nós. Porque a gente faz aquilo que Paulo diz para não fazer. Desfalecemos. Você sabe o que é desfalecer? O que lembra falecimento? Desfalecimento. É um estado quase de morte. É quando você entra quase no estado de coma, pré-coma. O desfalecer é um cansaço que te leva a desmaiar. Desfalecer é desmaiar. E o desmaio é uma sensação estranha, parece que você está morrendo.
E Paulo diz, não se deixe desmaiar na tentativa de continuar o plantio da tua vida. Porque se você não desmaiar e não desfalecer, você no tempo certo vai ceifar aquilo que você está buscando em Deus. E a maioria não consegue receber de Deus o que estamos buscando e plantando, porque desfalecemos rápido, desmaiamos rápido, nos cansamos rápido e desistimos rápido. Aí eu entendo Jesus dizendo, quem tem posto a mão no arado não pode voltar atrás. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo faz uma ponte entre o que Cristo fala. Se você desfalece, sabe o que acontece? Existe uma coisa interessante, jogador de futebol, atleta, às vezes ele se contunde, a contusão muscular, às vezes até óssea, né? Jogador de futebol, lutadores, e a coisa é séria, mas ele não sabe, porque ele está com sangue quente, o músculo está estendido, então ele ainda consegue chutar, socar, no caso do jogador, correr, chutar, cruzar, mas se ele parar 5 minutos para descansar, já era. A musculatura retrai, e aí a dor vem que não consegue nem andar, a pessoa não consegue nem levantar os pés, o braço tem que botar uma tipóia, não quebrou, mas porque tem que imobilizar, porque a dor às vezes é tão grande. E por que não sentiu antes? Porque estava quente, sangue estava quente, e quando você está com sangue quente, você não consegue sentir dor, sabe? O cristão ele tem que ter o sangue quente dentro dele. Tem que ter o sangue de Jesus quente jorrando nele. E quando eu penso em sangue, eu não penso na cruz, eu penso no Getsemane. Quando Jesus teve hematidrose. Quando Jesus, o batimento cardíaco dele foi tão alto que ele começou a jorrar, o tecido epitelial dele se abriu, os microvasos subepiteliais romperam, ele começou a suar. É um estado de estresse muito grande. Mas para ir para a cruz tinha que estar com sangue quente. Entenda, mas peraí, tem que estar com sangue frio, com sangue quente. Para pecar, sangue frio. Mas para se santificar, sangue quente. Você entende? Tem uma hora certa para todas as coisas. Para pecar você tem que ser frio, não pode se emocionar, senão você peca. Mas para servir a Deus, você tem que ir com todas as forças do seu entendimento, do seu coração, da sua alma. Seu sangue tem que estar fervendo, dizendo, eu não vou desfalecer, porque eu quero colher o que eu estou plantando. Porque eu não aguento mais plantar ano após ano, voltar no meu terreno e não ter nada. É frustrante você lançar semente sobre a terra. É frustrante você plantar algo. Você só tem aquilo para comer. E quando você volta meses depois, está mirrado, está pequeno, não cresceu. E você diz, o que está acontecendo? Poxa, meu Deus. Depois de 3 meses, eu estou esperando colheita agora. Olha o tamanho disso. Olha a falha do terreno. Eu sei, sou de família de pequenos agricultores. A gente é frustrante para o pequeno agricultor. Ele plantar um milho, fazer um milharal, e depois de 3 meses ele vê aqueles buracos. Semente ruim, terra não foi bem tratada, não revirou bem, não deu chuva. N coisas aconteceram. E ele calculava uma colheita de tantos quilos de grãos. Ele calculava o feijão. Ele calculava o arroz, e de repente não vira, como diz na roça, não vira. E ele tem que esperar tudo de novo. Ele tem que saber o que houve. Aí quando o local ainda tem o pessoal da Embrapa, o pessoal da Embrapa ainda vai lá, né, Ematerra, aquela galera toda vai ajudar o agricultor a entender a terra, o que está acontecendo, por que deu falha, o que ele errou, a semente estava podre, estava velha, comprou uma semente que já estava passada, não foi bem condicionada, não importa, mas é decepcionante. Ele vê que vai colher 40% de um trabalho tão duro. Capinou, roçou, revirou, plantou, trocou serviço com os amigos, contratou talvez um trator para rasgar a terra, e ao final vai tomar prejuízo. Mal vai dar para ele comer. Às vezes nós passamos por isso na vida. Anos plantando, anos buscando, chorando em nome de Deus, clamando em nome de Deus, apanhando em nome de Deus, sendo perseguidos em nome de Deus, não entendendo nada, o diabo vindo com tudo, e a gente, meu Deus, esse ano vai dar certo, e não dá. Mas sabe,
O bom é que Deus, quando fez o mundo, fez ele em ciclos. Por isso que ele fez o sol e a lua, e a terra, na sua rotação, na sua translação, ela consegue voltar ao mesmo ciclo: inverno, verão, outono, primavera, outono, inverno. Então ele consegue fazer isso. E o agricultor, ele vai entendendo e vai esperando, porque ele só tem aquilo para fazer. Uma das coisas que se faz com um pequeno agricultor é dizer para ele que ele tem que ter cultura plural. Ele não pode só depender do plantio. Ele vai ter que depender agora do peixe, do porco, da galinha, da vaca, do leite. Então, se ele tem várias culturas, ele não depende de uma coisa só. Se não der o plantio, ele vai para o leite. Não deu no leite, ele vai para o peixe. Não deu para o peixe, ele vai para a cabra, ele vai para o suíno, ele vai para a galinha, ele vai para... Então, ele consegue sobreviver o ano todo, porque ele consegue girar. Entenda uma coisa. Nós precisamos entender que esse é um tempo em que Deus está dizendo para você: não desfaleça. Ai, acabou minha vida. Não acabou sua vida. Ai, minha chance foi embora. A sua chance vai voltar. É um ciclo. Esse ciclo volta. Preste atenção. Se você parar para prestar atenção na sua vida, Deus nos colocou numa vida para sermos aprovados, mas muitas coisas se repetem na nossa vida porque fomos reprovados lá atrás. É por isso que tem coisas que você saiu e disse: por que está voltando? Porque você ainda não foi aprovado. E eu lhe garanto uma coisa: no meu livro As 4 Estações eu falo sobre isso. No dia que você é aprovado, não volta mais. No dia que você é aprovado, aquela aprovação não volta mais, pode esperar. E vai ser tão interessante que você vai começar a dar curso, que a sua expertise é tão grande que você vai poder ajudar outros naquilo que você foi atribulado, é o que Paulo diz. Você vai poder falar: olha, eu já passei por isso, eu sei como é. Não desanima não, eu já chorei também, eu já sangrei também nisso aí. Como é que você conseguiu? Fui até ser aprovado. Mas como é que você fez? Chorou? Chorei, sangrei, pulei, caí, quis desistir, quis parar, quis voltar, mas o Espírito Santo não deixou. Ele diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Nós, porém, não somos os que retrocedem, nós somos os que avançam para a redenção das nossas almas. Hoje eu posso aconselhar pessoas em algumas áreas que na minha vida eu me sentia derrotado. Eu falava: Deus, que raio de pregador, profeta e músico e o que eu sou, Pai? Essa coisa não dá certo na minha vida, essa não dá certo, essa não dá certo. Mas entendia. Entenda uma coisa, eu não entendia. Eu agia, eu trabalhava, eu produzia, mas não era aprovado. E eu não entendia que estava sendo reprovado, porque eu achava que, por eu ter talento, por eu ser uma pessoa bom de trabalho, o meu talento, a minha força de trabalho deveria me dar algum plantio, alguma colheita. Mas olha só, quem disse que Deus gosta de você pelos seus lindos olhos? Quem disse que Deus vai te favorecer porque Ele te salvou? Enquanto você não for aprovado, Deus não te tira da aprovação. E Deus te ama tanto. E Deus te ama tanto. Eu preciso voltar a isso. Deus está me impulsionando a falar isso, porque acho que alguém vai para essa escola. Que quando você chega ao máximo da escola do Espírito Santo, o que Deus faz? Cão. E aí você diz: não estou entendendo nada. É inverno. Inverno rigoroso. Gelo, neve. Nada para colher, nada para plantar. Já viu alguém plantar alguma coisa na neve? Já viu alguma árvore frutífera na neve? Irmão, é frio, é solidão. Frio para mim é sinônimo, o frio extremo é sinônimo de falta de vida, irmão. Aquele vento uivante passando, a gente já falei. Uma vez fui lá para o Ribas, na Argentina, 5 graus abaixo de zero, com sensação de 13, eu acho. Meu osso doía, eu falei: eu quero ir embora. Pelo amor de Deus, doía tudo. E olha que eu era mais novo, imagina agora. Acho que doeria até a alma. Eu com 30 e poucos anos, eu falei: cara, eu quero ir embora, eu não estou carioca. Era calor, o que eu estou fazendo aqui? Um frio de cortar a pele rasgava assim, ó, passando creme e não adiantava. Irmão,
aproveita e não desfaleça, porque é seu tempo, você vai colher. Eu não vou me ater só nesse texto, eu não vou me ater só no versículo. Quando Paulo chega no 10, ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Voltando a relacionamento, Paulo nos dá um entendimento muito interessante, que ele diz assim: gente, tudo nosso tem a ver com relacionamento, e a vida é o aprendizado do relacionamento. Eu nunca me esqueço quando eu fui para Brasília num congresso, e eu cheguei no hotel, pedi para ir para o hotel orar, antes do primeiro CD, e o hotel desci do elevador, e quando você chega no corredor, aquele corredor muito grande, né? E a iluminação, ela acendia por presença. Já naquela época acendia por presença. Passando assim do corredor já acendia tudo. E quando eu ia andar, já estava, terceiro dia a gente tinha voltado, Deus falou assim: espera aí, olhe para esse corredor. E debaixo de cada porta tem uma luz de emergência, que ela fica acesinha, porque caso falte luz, ficava ali aquela luzinha de baixo. Deus falou assim: o que você está vendo? Eu falei: senhor, várias portas. Está vendo esse corredor? Eu falei: sim, senhor. A sua vida é como esse corredor. Você tem várias portas. Mas você agora, com a chave que você tem, você pode entrar em todas elas? Eu disse: não, senhor. Qual que você pode entrar? Eu falei: aqui eu estou hospedado. Porque a chave que você tem só abre a porta que você pagou para estar lá. Você pode tentar entrar em qualquer porta dessa, você não vai conseguir. Todas elas são eletrônicas. Você só vai poder entrar na porta que te deram a chave. Você tentaria entrar ali no outro apartamento? Eu falei: não, senhor. Por quê? Porque eu não tenho a chave. Então por que você tenta entrar em portas que eu não te dei chaves? Por que você tenta entrar em portas que eu não te autorizei a entrar? Por que você tenta entrar em lugares que eu não mandei você entrar? Entre na porta em que você tem a chave. Pode ir embora. Ali eu já comecei a entender algumas coisas. Eu falei: Jesus, amém. Já fui para o quarto orando de joelho, irmão. Já caí de joelho na cama e disse assim: cara, depois de uma dessa, não vou falar mais nada. E é verdade, você fica ansioso para vencer na vida, e tu começa pulando daqui, quer entrar em várias portas. A porta que ele fecha, ninguém abre. Você entende isso? A porta que ele não abriu para você, você não vai conseguir entrar. Você só vai entrar quando ele falar para você assim: toma, entra, porque a porta que eu abro, ninguém fecha. Enquanto nós não compreendermos essa coeficiência espiritual, essa matemática de 1 mais 1 são 2, a gente vai estar se cansando, correndo para cima e para baixo, buscando coisas a qual Deus ainda não mandou você buscar, querendo coisas que não é para você nesse momento. Você tem 1 milhão de coisas para receber, mas tudo tem o seu tempo certo. Saiba discernir qual é o tempo para você receber o que Deus te prometeu. É importante que você compreenda. E aí, por nós errarmos o plantio, a semente, o solo, a gente quer uma colheita. Imagine, arroz se planta no charco. Você vê isso no Vietnã, Japão, Coreia, aqueles lugares assim de charco, né? Brejo, o pessoal planta arroz ali. Café, geralmente você pode plantar café em terra vermelha, várias, depende do grão, mas geralmente cana caiana, cana, café, você planta em terra vermelha, preta. Algumas coisas você tem o solo certo para você plantar, porque se você jogar semente no solo errado, ela não vai dar o fruto que você quer, porque cada cor de solo tem ou não o nutriente necessário para a árvore. Tem uma ciência, gente, botânica não é só chegar e vou plantar e vou colher, não. Quem tem plantinha em casa sabe. Você tem vários tipos de terra, planta, você tem plantinha que você põe água uma vez na semana, tem plantinha que tem que botar água todo dia, não, ela morre. Tem plantinha lá que eu tenho em casa, planta lá que posso ficar 1 mês sem botar água que ela vive, e outra, se eu não olhar para ela, ela está murcha, vai morrer. São naturezas diferentes.
Aí você vê o plantio do irmão ou de uma outra pessoa num solo. Olha como ele plantou, olha como é que olhou. Ele pode plantar naquele solo, você não. Não é solo para você. Você é outra planta. Você é outra natureza. O seu DNA é outro. E não é você que vai se plantar. Tirando lá o... Como é que é o... Sogru, como é que é o nome da plantinha que anda? Grunge, sei lá o nome daquele demônio lá. Grunge, né? Tirando a árvorezinha que anda, eu nunca vi uma árvore andar, irmão. O Senhor dos Anéis, essas coisas de cinema é fogo, né? É lúdico, né? As árvores andam, mexem. Eu nunca vi uma planta dizendo assim, Maurício, eu quero sair daqui para aquele plantinho. Você libera ali que eu vou andando. Eu mesmo desço aqui. É Deus quem te planta. É Deus quem te tira. É Deus quem te transporta. É Deus quem te aduba. É Deus quem te rega. É Deus quem te dá o crescimento. A você cabe sobreviver no solo que Deus te colocou. A você cabe sobreviver no solo e buscar o nutriente certo para você crescer ali onde Deus está te plantando. Eu falava isso hoje, gente. Olha, eu tenho muitos defeitos, mas nunca eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja de amigo, nem de pessoas de longe, nem de perto. Não tenho. Você se alguém fala assim, pô, fulano está milionário. Eu falei, pô, glória a Deus, deve ter merecido. Se não mereceu, ele vai pagar um dia, meu irmão. Porque não tem outro jeito. Ou mereceu ou não mereceu. Se não mereceu, um dia vai pagar por isso. E se mereceu, glória a Deus pela vida dele. Pô, fulano está nos Estados Unidos, fulano está na Europa, está lá, está dando aula, foi morar lá, está morando numa mansão. Amigo me mostrou, pô, está morando numa mansão lá na Flórida. Eu falei, poxa, que bom, que legal, é outro país, outra cultura, que bênção. Eu fico feliz pelas pessoas, sabia? Eu não tenho, na verdade, não consigo, nem quando eu era bem ruimzinho de vida, meu irmão. Os outros falam assim, mas eu não conseguia ter inveja. O fulano cresceu e eu, sabe comigo. Você se sente amargurado por você, mas não pelos outros. Eu nunca me senti amargurado pelos outros, eu me senti amargurado por mim mesmo. Falei, poxa Deus, eu preciso conseguir. Sabe, você tem que aprender a trabalhar com aquilo que Deus te deu. Talvez o seu erro seja você querer estar trabalhando com a ferramenta que Deus não te deu, com a semente que Deus não te deu. E a partir de hoje eu quero levar vocês ao entendimento. Veja o que Deus tem dado em tuas mãos. A sua semente não é pior nem melhor que a de ninguém. Ela é a semente certa que está com você. A ferramenta que Deus te deu, o dom, o ministério, é aquilo que cabe em você para você. É o tempo certo de Deus para a tua vida. E a gente tem que aprender isso. Que a gente só vai crescer quando a gente entender o que Deus tem nos dado. Onde eu tenho que plantar. Quais sementes Deus tem me dado. O reino é lindo. Porque ele tem uma coletividade. Ele tem uma coisa chamada comunhão. Mas ao mesmo tempo Deus preserva as características de cada um de nós. Ao mesmo tempo que Deus diz que é com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, ao mesmo tempo Deus sabe que cada um de nós temos necessidades peculiares, particulares. E que Ele sabe onde cada um de nós está plantado. Onde cada um de nós sobrevive e vive melhor. Só que entenda. Veja que com grandes letras vos escrevi meu próprio punho. Todos os que querem se ostentar na carne, esses vos constrange e vos circuncidar, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não me deixo levar por conceitos externos. Eu não me deixo levar por aquilo que estão me insuflando ou me influenciando a fazer. Eu tenho uma personalidade tão forte que por mais que digam o que eu tenho que fazer, eu já entendo o que Deus quer que eu faça. Que maturidade, que profundidade, gente. Eu não me deixo levar por circunstâncias. Eu não me deixo levar pela moda, pela ambiência. Eu não me deixo levar pelo movimento social. Eu não me deixo levar pela modinha da música, da parede preta. Eu não me deixo levar por coisas que estão fazendo por aí. Eu tenho consciência de quem eu sou. Eu não corro como quem corre com doido. Eu não soco como quem soca os ares. Eu prossigo para o alvo e deixando as coisas para trás vão ficando. Eu sei quem eu sou e onde eu vou chegar. E eu não tenho que dar resultado para vocês. Eu tenho que dar resultado para mim mesmo e para Deus.
Quanto mais você quer agradar, mais você se desagrada. Quanto mais você quer pertencer a alguém ou algum lugar, menos você pertence a lugar nenhum. Porque o maior pertencimento, primeiro é Cristo, depois é você mesmo. E se você quer pertencer a algum lugar, às pessoas, para agradar as pessoas, você um dia não pertence mais a Jesus. Um dia você não pertence mais à sua igreja, um dia você não pertence mais à sua família, um dia você não pertence mais à sua cidade, e um dia você se vê perdido. Eu pertenço ao quê e a quem? A mais ninguém. Você está náufrago na vida. Que quer pertencer a todo mundo, quer pertencer ao grupo da família no WhatsApp, quer pertencer ao pessoal do trabalho, quer pertencer à igreja, quer pertencer ao vizinho, quer pertencer a todos. Ei, primeiro pertença a Deus, depois se pertença. Aqui está o meu ancoradouro. Se eu não conseguir ancorar aqui, eu não vou conseguir ancorar mais em lugar nenhum. Se eu não crio um deck aqui, se eu não crio um porto seguro aqui em Cristo, eu não vou poder ancorar em vocês. Vocês podem até me ajudar por 1, 2 dias, 3 dias, mas vocês não são meus ancoradores. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Para fechar, Paulo fala de bem aqui, tem uma ambiguidade. É uma espada de 2 gumes. Você só dá o que tem. Vocês sabem disso, falo isso para vocês. Algumas frases eu falo para vocês aqui como uma base pedagógica. Eu sou a soma das minhas escolhas. Eu só dou o que eu tenho. Só posso dar o que eu tenho. Quando você diz não cansemos de fazer o bem, que bem você pode fazer? Repita comigo: o bem que está em mim. O bem que eu cultivo em mim. Eu só posso fazer o bem que está dentro de mim. Preste atenção, olha, preste atenção nisso. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho? Levanta e anda, eu tenho isso para te dar. Que queres que eu te faça, Bartimeu? Quero tornar a ver. Veja. Você entende que Jesus dava o que tinha? E Pedro aprendeu e começou a dar o que tinha? Você só vai poder dar o que você tem. Não tente atender às expectativas dos outros, dando aquilo que você não tem, que você não é. Porque você se esforça para atender expectativas alheias. E no final você se frustra, se cansa e desfalece. Você está entendendo isso? Amém? E se não desfalecermos, ceifaremos. Por isso não cansemos de fazer o bem. Fazer o bem aqui não é ato de caridade para Paulo. Não é dar uma bolsa de compra, vou orar por você, irmão, você está triste? Deixa eu orar por você. Não é isso. Quando Paulo fala fazer o bem, é fazer o bem decorrente de natureza boa. É fazer o bem como conceito de corpo. O seu corpo tem que entender isso, a sua mente tem que entender isso, o mecanismo da sua vida tem que entender isso, a sua percepção de mundo precisa entender isso. O mundo é mau, eu sei que o mundo é mau, mas eu preciso ser bom, justamente porque o mundo é mau, eu preciso ser bom. E às vezes nós nos revoltamos, porque o mundo é tão mau, por que eu tenho que ser bom? Porque você é diferente, porque você é diferenciada. Porque Deus te chamou para ser luz do mundo. Porque Deus te chamou para você resplandecer no meio das trevas. E se você é mais trevas, não adianta. Ser cristão não é fácil, gente. Porque a exigência que nos fazem é a mesma que faz do mundo. Só que você tem que aprender a atender as expectativas primeiro de Deus, depois de você. É tão interessante que nos cobram muitas coisas. Qual é a capacidade que eu tenho que ter quando me cobram muitas coisas? A capacidade de resignar, ressignificar. Significa que o mundo me traz algo quadrado. E eu digo, isso aqui não cabe em mim. Aí vai dar um trabalhinho, por quê? Eu vou ter que pegar o quadrado, olho para mim, aqui está redondo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aparar as arestas, até que fique redondo. O mundo me dá algo redondo, olho para mim, está triangular.
O que eu vou fazer? Vou ter que perder um tempinho triangulando. Olha que coisa estranha, né? Vou ter que triangular aquela roda para caber em mim. Porque senão eu vou começar a tomar a forma que o mundo quer. Vem quadrado, eu me enquadro. Vem triangular, eu me enquadro. Vem redondo, eu me enquadro. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com esta era. Aqui está a chave para o teu crescimento, para o teu sucesso. Dá trabalho? Claro que dá. Mas entenda, o mundo que quer mandar em você, se você não desfalecer, um dia vai te obedecer. A família que quer mandar em você e que faz juízo contra você e critica você, se você não desfalecer, você vai ser o líder dessa família. E serão eles que virão como José. O exemplo de José é um dos exemplos lindos. Sabe, o mundo que diz que você está todo errado, se você tiver a mentalidade que você não está errado e manter seu pé, não, eu estou certo. Eu te garanto que o mundo um dia vai vir para você, como os irmãos José e nós estávamos errados. E você estava certo. E o nome disso é caráter, é personalidade. De não se moldar aos que os outros querem, mas se moldar aquilo que Deus te deu para você ser. Não é teimosia, é resignação. É pegar os valores que o mundo traz para você, ressignificá-los, mudar. Tem muita coisa boa no mundo, mas entenda, tem que passar pelo crivo de Cristo. Tem muita coisa que pode ser usada na tecnologia, mas tem que passar pelo crivo do Espírito Santo. Tem muitas ferramentas boas de alma, a poesia, a música, as artes, mas tem que passar pelo crivo do Espírito de Deus. Você entende que quando você consegue fazer isso, a vida para você vai mudando. A vida para você vai tomando outro sentido. E é interessante, na escola do Espírito, é claro. O Espírito Santo disse: opa, passou a primeira fase, que bom. Você agora não está mais ouvindo as pessoas, você está ouvindo a mim. Você agora está me ouvindo mais do que os outros, que bom. O Espírito Santo começa a te ensinar agora a ter paciência, porque quem planta colhe, mas dependendo da semente, colhe em 1 mês, colhe em 3, colhe em 4, colhe em 6, colhe em 1 ano. Se for fruto, minimamente 1 ano para você colher certos frutos. Então você tem que ter paciência. E por que nós não temos paciência, pastor? Porque temos sempre necessidades. Por que as pessoas não poupam dinheiro? Porque elas estão sempre com dívidas. Quem tem dívida não pode poupar, tem que pagar suas dívidas. Mas quem não tem dívidas consegue poupar. Isso é básico na economia. Por que a gente tem pressa das bênçãos de Deus? Porque a gente vive errado há muitos anos. Então as bênçãos de Deus para a nossa vida, na verdade, não é para nos abençoar, é para sanar problemas que estão conosco há anos. Preste atenção nisso. As bênçãos que buscamos não é uma bênção natural, é uma bênção que visa, na verdade, só solucionar o problema que está comigo há muito tempo. E aí que está o grande erro. Eu não tenho que ficar pedindo a Deus coisas que visam solucionar meus problemas. Eu preciso pedir a Deus coisas que me transformem. E quando eu for transformado, eu resolvo os meus problemas. Eu quero resolução do problema para ser transformado. Não, na matemática de Deus, na filosofia de Deus, primeiro eu te transformo, depois resolvo os teus problemas. Porque senão você vai ter vários problemas na sua vida que nunca serão solucionados. Porque enquanto você não for transformado, todos eles vão te acompanhar. E quando você começar uma vida adulta, você tem 3 problemas. Com 60 anos você tem uma fila, parece um trem. Porque você não conseguiu se transformar desde a tua juventude até a tua fase adulta. Por isso não desfaleçam. Não se cansem de fazer o bem, plantando em vocês mesmos uma nova criatura, uma nova maneira de pensar. Porque senão, queridos, vou ser sincero para vocês, não adianta vocês virem a sexta, domingo, porque a maioria de vocês, sendo sinceros, estarão sempre buscando solução para problemas e não solução para uma nova existência. E aí a gente vira aqueles crentes cracudos, só vem para buscar algo que nos mantém um pouco de pé, mas não mudamos nossa existência. E aí danamos a fazer calendário de igreja, ministério, não adianta, você não mudou
E o ministério não vai mudar você. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso tocar. Isso não muda a minha vida. Isso não muda quem eu sou. Isso só diz que eu tenho alguns talentos e que pode ser usado para o bem do meu irmão e da igreja. Mas isso não muda o José Maurício. Mas quando eu for transformado, quando Cristo for gerado em mim, de verdade, tudo que veio será transformado de glória em glória. E se você não desfalecer, você vai colher aquilo que você plantou. Feche seus olhos, por favor. O cristianismo nunca foi uma religião. Para ser cristão tem que ser inteligente. É por isso que tem muita igreja que não parece cristã. Porque na verdade Cristo veio para salvar, libertar e transformar o ser humano. A gente é salvo, às vezes liberto, mas não consegue ser transformado. É importante que haja transformação em nós. É importante que um dia eu e você digamos: Deus, eu preciso ser transformado. Me ajuda a não desistir, Pai. Porque na verdade todo dia eu quero largar o arado. Meus braços estão doendo. Minhas mãos estão cheias de calos e cansadas. Parece que nunca vem o resultado. Parece que essa terra tem 10 quilômetros, eu estou arando há dias. Parece que esse terreno só tem pedra. Minha vontade é largar isso. Mas só não largo porque eu ouço Jesus dizendo: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Eu preciso continuar. Me dá saúde para não desfalecer. Me dá, Senhor, consistência espiritual. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê consistência espiritual. Eu preciso, Deus, continuar trabalhando. Eu preciso, Senhor, continuar, Deus, caminhando. Nessa noite, diga para Deus: Senhor, eu preciso compreender essa palavra, Pai. Eu preciso compreender essa palavra, Deus.